Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma conversa relevante. Eu tenho certeza que vai ajudar a contribuir com a sua revolução, com o seu desenvolvimento pessoal. E a gente vai bater um papo aqui hoje com uma pessoa extremamente importante e relevante que eu tive a honra e a oportunidade de conhecer. Estou aqui com o Francisco e é claro que eu já conheço um pouco da sua história, mas eu fiz questão de convidá-lo para a gente trocar essa ideia, conversar um pouco. E não serei eu que vou apresentá-lo, mas ele mesmo vai falar um pouco sobre a vida dele, o que ele faz, e a gente vai trocar uma conversa aqui, bater um papo que eu tenho certeza que vai enriquecer bastante na sua vida, tá bom? Francisco, muito bom te receber aqui. Obrigado. Obrigado aí por aceitar esse convite. Estou muito curioso em saber um pouco mais, falar com a nossa audiência aqui do que você está fazendo. É um bate-papo, é um ambiente tranquilo aqui. Eu queria que você se apresentasse aqui para o pessoal. Quem é o Francisco? O que você faz? Por que você aceitou esse desafio? Enfim, então fala aí para nossa audiência aí. Então, me chamo Francisco, eu sou baiano. Baiano? Sou baiano, filho de cearense, nordestino até onde dá, né? Até onde dá para ser, eu sou nordestino. Uau. Casado com uma cearense, tenho 25 anos. 25 anos? Isso, e trabalho na Junta de Missões Nacionais, sou missionário da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, atuando especificamente na Cristolândia, aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Você então não morava aqui no Rio? Não. E você veio para cá por quê? Por causa do trabalho missionário. Eu trabalhava na Cristolândia, Bahia. Desde 2017 eu trabalho na Cristolândia, Bahia, sou missionário de Missões Nacionais. E em 2020 mais ou menos, surgiu o convite, a necessidade de vir para cá para o Rio, me convidaram. E aí eu vim para cá desde então, tenho trabalhado nesse trabalho em Campo Grande, nesse projeto em Campo Grande especificamente. Uau, legal. Então o trabalho missionário é um trabalho voluntário que você se voluntariou lá na Bahia. Isso. Aí existe algum processo para você vir aqui para o Rio? Sim. Estou dizendo porque muita gente não conhece, né? Então, só para ficar claro. Então, lá na Bahia, você foi designado para vir para o Rio de Janeiro. E como é que se dá essa questão de você missionário, eu vou ser um voluntário? Como é que funciona isso efetivamente? Então, eu vou explicar falando sobre como que foi comigo, né? Como foi com você? Eu estava trabalhando... Eu fazia faculdade de Engenharia da Computação na Universidade Federal, lá na Bahia. Você fazia Universidade Federal de Engenharia? E trabalhava como programador numa empresa que é lá em Salvador, que existe lá em Salvador. Foi sempre meu sonho trabalhar nessa empresa, sempre foi meu sonho fazer esse curso. Isso. Uau. E à tarde eu trabalhava na empresa júnior da faculdade, a gente trabalhava na gerência de projetos lá. E então de manhã eu trabalhava como programador, de tarde eu trabalhava na gerência de projetos nessa empresa júnior. E à noite eu fazia de fato o curso de Engenharia da Computação, que sempre foi meu sonho. E ouvi falar sobre um projeto que trabalhava com pessoas em situação de rua, que cuidava de dependentes químicos e alcoólicos, fazia algum tipo de intervenção com relação a isso, e eu nunca havia tido contato com esse grupo, com essa realidade. Fiquei curioso para conhecer esse projeto. Então no sábado, eu resolvi ir lá conhecer esse projeto, fui lá na Cristolândia, Bahia, em Salvador, e vi o trabalho que era desenvolvido pelos irmãos, pelos voluntários que trabalhavam lá, e fiquei encantado, porque eu nunca tinha de fato me aproximado desse grupo, nunca havia... E é o que? É de alguma igreja, religião, é o que? Então, é um trabalho que é mantido pelas igrejas batistas de forma geral. Então, é um trabalho que começou... É evangélico? Isso, okay. É um trabalho evangélico das igrejas batistas de todo o Brasil, de forma especial, né? Especialmente. Existe já há 13 anos no Brasil. 13 Esse anos? ano a gente faz 14 anos de existência no Brasil. Estamos aí espalhados em 9 estados do país. A Cristolândia? A Cristolândia de forma geral. Na Bahia, nós estamos, já tem um tempinho menos. Esse ano na Bahia a gente está fazendo 10 anos de existência na Cristolândia, Bahia. Uau. Esse ano de 2023. Se eu não me engano, a gente faz 10 anos lá. E o projeto tem se desenvolvido em resgatar as pessoas que estão em situação de rua, dependência química, dependência alcoólica, e dar às pessoas a oportunidade de serem cuidados em um lugar seguro, um ambiente protegido, para eles poderem se desenvolver e saírem sem depender de droga e sem depender do projeto, dependendo de Deus, né? Construindo sua autonomia, construindo o seu processo de formação completa, né? Integral. E aí, quando eu ouvi falar que existia esse projeto, comecei a me tornar voluntário nesse projeto, e lá houve o convite, né? Eles falaram, existe a possibilidade de você trabalhar como missionário radical, eles chamam de missionário radical. É o programa Radical Brasil, é um programa voltado para levantar missionários jovens para trabalhar um ano como voluntários no projeto missionário em algum lugar do Brasil. Como é que
a pessoa faz para ser um missionário radical? Isso é um programa? Como é que funciona isso? Isso, então, se você tem de 18 a 35 anos... 18 a 35 anos. É solteiro ou solteira e tem disposição de dedicar um ano da sua vida a cuidar de vidas em algum projeto missionário do Brasil, você pode vir fazer parte desse trabalho com a gente. Ou seja, então eu tenho 18 ou 30, até 35 anos, solteiro, eu tive uma vocação, eu percebi que é importante, relevante para mim, eu vou me doar nesse tempo, durante, tem algum tempo? É um ano, o período inicial é de um ano, para você trabalhar em algum projeto de relevância social do Brasil. Existem vários projetos, não só a Cristolândia. A Cristolândia é um desses braços de missões nacionais que cuida das pessoas que são dependentes químicas e alcoólicas. Mas a gente tem projeto que trabalha com fortalecimento de vínculos para as crianças, nós temos projetos que trabalham com os povos estrangeiros no Brasil, então, desde os afegãos que estão sendo refugiados aqui no Brasil, desde o ano passado, mais ou menos. A gente tem também os refugiados venezuelanos ali em Roraima, com a Missão Batista Brasil Venezuela. A gente tem os projetos de educação, então os lares de acolhimento de crianças, o Lar FF Sorém em Tocantins, o Lar Batista Davi Gomes na Bahia. A gente também tem os projetos de educação musical com os Sons da Missão, que forma a orquestra com as crianças em vulnerabilidade social nas comunidades do Rio. E também com os acolhidos da Cristolândia, os resgatados da Cristolândia. Então o pessoal sai ali da rua e vai aprender um instrumento, vai tocar em orquestra. Nós já apresentamos a segunda musical ali no Teatro Riachuelo, aqui no Rio de Janeiro. Então foi fantástico ver um grupo de pessoas que estavam em situação de rua há alguns meses atrás e agora apresentando ali um musical, numa orquestra, no Teatro Riachuelo, que é um teatro fantástico aqui no Rio. Sensacional. Então, os projetos de missões nacionais são divididos dessa maneira da área de relevância social. Então, se você tem esse perfil e quer fazer parte disso, se você ama vidas e ama a Deus especialmente, você pode fazer parte disso sendo um radical cristão com a gente. Muito bom. Agora, Francisco, quantos missionários hoje, você falou de voluntariado, você falou de 18 a 35 anos, você tem ideia de qual é o número de quantas pessoas hoje no Brasil são voluntários, são missionários? Missionários, de forma geral, em todos os projetos que a gente tem, nós temos aproximadamente 995 missionários espalhados em todo o país. Hoje, Missões Nacionais tem projetos tanto na área de relevância social, que foram esses que eu falei, mas a gente tem projetos de plantação de igreja e de evangelização discipuladora. Então aí os projetos vão aumentar bastante, né? Então a gente já tem projetos de plantação de igreja com os ribeirinhos, no sertão, com projeto no sul do Brasil, projeto no Cerrado, no Pantanal. A gente tem projeto com os surdos do Brasil, especialmente lá em Afuá, que é uma cidade que tem bastante surdos lá e precisa muito de ajuda nessa área, para alcançar aquelas pessoas. Projeto com os indígenas, então projeto de tradução de Bíblia para a língua dos povos indígenas. Uau. Quanto com relação à plantação de igreja, com relação em direcionamento a esse povo, a essas pessoas, também com os ciganos. Então os projetos são gigantescos. Hoje nós estamos em todos os estados do Brasil. Tem algum missionário de missões nacionais fazendo um trabalho ou de relevância social ou um trabalho de plantação de igreja e de evangelização discipuladora. Muito bom. Bom, então você veio da Bahia para o Rio, né, de maneira voluntária. E eu tenho uma curiosidade. A curiosidade, Francisco, é o seguinte. O que fez você tomar a decisão de largar uma universidade federal, uma formação, um curso extremamente importante na engenharia da computação? O que fez você tomar uma decisão? Porque isso pode ajudar alguém que vai ouvir aqui. Qual foi esse estalo? Então, quando eu conheci a Cristolândia e eu vi que havia a possibilidade de ser missionário, a minha vontade não era de largar, não. Então você não conhecia, não conhecia o projeto, você estava estudando, não tinha projeto de sair, tá? Isso. Então, quando eu vim para a Cristolândia, meu propósito não era abandonar tudo, era ficar um ano só como voluntário, que era o radical. Então eu tranquei a faculdade, eu saí do emprego, mas meu objetivo era ficar um ano só. Meu pai surtou, minha família não é cristã. Sua família não é evangélica? Não é. Eu era a ovelha negra da família, né? Porque todo mundo não era crente, eu era o único crente lá em casa. Minha mãe não era cristã na época, hoje minha mãe já é cristã, já é batizada, graças a Deus, mas na época não era, meu pai ainda não é. E você meus tinha irmãos também não. Eu tinha 20 anos. 20 anos? 20 anos. E aí a ideia era ficar um ano só como voluntário. Eu era cristão, fui batizado com 12 anos. E aí com 12 até os 20 eu estava trabalhando ali na igreja, participando do grupo de música. 12 a 20, ou seja, 8 anos, você tinha uma relação dentro da sua casa e uma experiência com Deus única sem a sua família. Com certeza, sim. Era assim, se resumia quando eu ia cantar, quando ia ter alguma coisa na igreja que eu ia apresentar, e meu pai e minha mãe iam na igreja, né? Assistir o filho lá, fazer alguma coisa. Então eles nunca proibiram, né? Mas também me incentivavam. Tipo assim, tanto faz, né? Tá matando ninguém, tá ótimo. Mas até aquela época não era
não era a realidade deles de jeito nenhum. Então quando eu fui falar com minha família sobre isso, meu pai achou maluquice, mesmo que fosse um ano só, minha mãe também. Mas a grande questão é que eu estava fazendo muita coisa, né? Eu sou muito metódico, muito planejador, então eu tinha planos de 5 anos de antecedência na minha vida. Você estudou quanto tempo lá na faculdade? Eu fiz 5 semestres, eu saí no 5º semestre. Caramba, 5 semestres. E aí, assim, desde do meu segundo ano, com 16 anos, eu elaborei um plano de vida. Tenho as planilhas até hoje eu tenho, né? Então, assim, tudo que eu queria fazer nos próximos 5 anos estavam definidos, né? O lugar onde eu ia morar, a faculdade que eu ia fazer, o curso, a empresa que eu ia trabalhar, as áreas que eu ia galgar, as especializações que eu devia fazer. Então eu estava estudando muito focado naquilo que eu queria fazer. Eu queria muito desenvolver isso. Então eu era muito focado nisso. Eu ia ser o primeiro engenheiro da família, assim, o primeiro a formar na universidade pública, da minha família toda, né? Então estava todo mundo muito orgulhoso disso. E na igreja eu fazia um monte de coisa, cantava no grupo de louvor, do grupo de teatro, líder de jovens. Só que quando eu comecei a ter contato com um projeto como esse, eu comecei a perceber que era um trabalho que a gente fazia e que não tinha palco. O pessoal que a gente atendia na rua, na Cracolândia, eles não aplaudiam a gente porque a gente estava na Cracolândia, na boca de fumo, quando a gente ia falar com os traficantes, quando a gente ia falar com o pessoal que estava na prostituição. O pessoal não batia a palma porque a gente entregou um prato de comida. Às vezes a gente recebia até o contrário, a gente recebia até um xingamento, alguma coisa assim. Então, começou a fazer um choque muito grande na minha cabeça, porque todo o trabalho que eu estava envolvido, todos os lugares que eu queria alcançar, todo o meu projeto de vida, envolviam eu estar no palco. E eu comecei a ser confrontado com isso, porque eu estava fazendo grandes projetos, castelos gigantescos, às vezes dentro da igreja, mas tudo era para mim mesmo. Não era uma questão de... a motivação de glorificar Deus como sempre. Ok. E no projeto eu comecei... Você sentiu um lado egóico seu, falando mais alto? Completamente. Aí eu fui percebendo que havia uma possibilidade de viver de fato de uma maneira que o Senhor fosse glorificado com aquilo que eu vivia. E aí o bom que veio na minha cabeça foi de, olha, eu vou ser o maior engenheiro de computação do mundo, mas, Braulio, tem muita gente que está morrendo indo para o inferno nesse momento. E eu ia dedicar só os meus finais de semana, só as minhas folgas para o Senhor, não ia ser suficiente. Como que eu ia conseguir ser o maior engenheiro de computação do mundo? Ia ficar refém daquilo que você até então achava que era incrível, que era a minha forma de vida. Mas e as pessoas que estão indo? E o importante é que muita gente vive assim, né, o Francisco? As pessoas escolhem uma meta, um objetivo, sonham, quando se depara com uma realidade que infelizmente se vê refém, presas. Sim. E às vezes quer sair e já está ali vivendo aquele ambiente, aquela rotina, é um cachorro que corre atrás do rabo o tempo todo e se vê exatamente prisioneiro daquilo que até então era importante para a vida dela. Exatamente. E quando você... eu acho que é como se finalmente eu tivesse saído assim, de um cercadinho que eu fui colocado, sabe? E consegui enxergar o mundo. Quando eu vi o mundo... E você só conseguiu fazer isso quando você olhou a dor do outro. Quando você conseguiu observar e pensar assim, cara, esse cara é o meu irmão, é alguém que eu poderia de alguma forma contribuir. Existe muito a ser feito e eu não estava fazendo. Eu estava fazendo no domingo, quando eu dava. Né? Que se eu acordasse cedo para eu ir. Mesmo já tendo tido uma experiência com Deus. Caramba, legal. Então, assim, era muito restrito a quando eu tivesse tempo livre. E isso começou a me incomodar muito, porque eu tinha que parar de ir pro projeto às vezes, porque eu tinha uma prova de cálculo no dia seguinte. Eu amava aquilo ali. Eu queria muito fazer a prova de cálculo, queria muito desenvolver cálculo 2, o 3, o 4, tudo mais. Queria muito fazer aquilo. Só que eu tinha que largar aquilo que eu estava fazendo para poder me dedicar àquilo ali. Então, assim, começou a ser um confronto. Eu tive que escolher aquilo que seria a prioridade. E eu comecei a enxergar que se eu dedicasse um anozinho da minha vida ali para aquele projeto, já ia ser bastante, já ia fazer bastante coisa. O Senhor ia se glorificar através de minha vida. Só que quando eu vim para Cristolândia, depois de todo o caos lá em casa, meu pai finalmente aceitou, minha mãe finalmente deixou eu vir. No segundo mês eu já sabia que eu não ia ter como voltar para a faculdade, não ia ter como voltar para... eu não consigo me imaginar mais voltando para a empresa, porque eu trabalhava, para a faculdade, viver uma vida ali normal e domingo para a igreja, assim, não consigo me imaginar mais nesse ambiente, porque existe muita coisa a ser feito e alguém tem que fazer. E acho que não teve nada de sobrenatural, tá? As pessoas geralmente se frustram, porque tem as pessoas que dizem, não, esperam o céu abrir, ouvir uma voz. Eu digo que eu não senti nenhum arrepio, né? Existe uma necessidade e tem uma ordem escrita. Então não tem muito para onde fazer. Você tem que ir. A ordem é ir. Vai e faça discípulos de todos os lugares. E tem lugares
que ainda não tem ninguém fazendo discípulos. Tem lugares que tem pouquíssima gente fazendo discípulos. E tem muita gente ali querendo ser descoberta como discípulo de Jesus. Verdade. E se ninguém leva o evangelho para elas, se alguém não falar, como é que ela vai saber, né? Como ela saber? E às vezes, né, ô Francisco, em meio a arranha-céu, às vezes em prédios, esses blocos de concreto, tem muita gente que às vezes precisa de uma palavra, né? Às vezes emocionalmente, às vezes sentimentalmente, tá ali ferida, às vezes está querendo sair dali e não tem força. Às vezes não tem ninguém para falar, para entregar uma palavra que possa ajudar. Agora, Francisco, o que é a Cristolândia? Então, esse projeto... Tem gente que me fala assim, Cristolândia tem alguma coisa a ver com Disneylândia? O que é Cristolândia? Essa sessão eu nunca ouvi não, eu associo com a Cracolândia, eu nunca vi essa é boa. Então, o projeto é esse lugar para acolher pessoas que estão em situação de dependência química ou alcoólica, especialmente em situação de rua, e dar a essas pessoas a oportunidade de construir mundos futuros. Então, dependente químico, usuário de qualquer tipo de droga, está ali na rua, na mendigância, está ali extremamente com uma situação deplorável, você vai lá, tira esse sujeito, na Cracolândia, resgata ele, acolhe ele e você ressocializa. Isso, aí a gente vai passar por um processo terapêutico que tem duração de 2 anos, em média, até 2 anos. E aí esse processo vai passar pela triagem, são 30 dias mais ou menos, a fase 1, fase de desintoxicação, até a fase 2, onde a gente vai começar o processo de reinserção social, para que ele saia com uma boa estrutura emocional, uma boa estrutura social. E quem paga esse custo desse... Eu tô com uma pessoa, tá em situação de rua, tá usando droga, como é que ele paga esse serviço? Ele não paga nada, a gente entende que... Não, calma aí, vamos lá. Então, deixa eu ver se eu entendi. Sim. A pessoa tá lá na rua, isso, tá usando maconha, cocaína, drogas em geral, bebendo, tá jogado. Aí ela me liga não, porque não tem como ligar, né? Porque não tem telefone, mas tá ali na rua, me pede ajuda, eu abraço ele, aí eu falo, Francisco, tá aqui uma pessoa, me ajuda porque ele tá terrivelmente abatido, Sim, usando drogas. Ele não tem custo? Nenhum. Ele não vai pagar nada, a gente pede que ele não desista dele mesmo. Né? Isso, por favor, faça compromisso consigo e não desista. O preço que ele paga é ele continuar. Isso. E aí a ideia é que ele continue até o fim, se esforce para conseguir valorizar o projeto. Você tem alimento? Eu acho que tem. Tem alimento, produto de higiene, internet, telefone, conta sabonete, de luz, conta de água, cortar cabelo, roupas. E quem é que... Uau, então calma aí. E quem é que paga essa conta? As pessoas que sentirem no coração que tem como ajudar, têm ajudado. Especialmente as igrejas que se disponibilizam a ajudar o projeto, têm se disponibilizado a ajudar, mas aí outras pessoas físicas, empresários, às vezes as pessoas que se dispõem, que entendem relevância e que querem ter essa responsabilidade. Então você genuinamente conta com um coração generoso, amoroso, que queira conhecer a obra, que queira conhecer esse teu trabalho. Sim, exatamente. E fala, cara, eu quero te ajudar. A Cristolândia está aí há 14 anos no Brasil. 14 anos? Fazendo esse trabalho gratuitamente para o acolhido. Porque as pessoas têm se disponibilizado a ajudar. Uau! E aí você falou que são 2 anos. Isso. Aí como é que funciona isso na prática? Ele é acolhido na Cristolândia na fase de triagem, que a gente tem 2 frentes. A Missão Batista Cristolândia, que vai às pessoas na rua. Então a gente atende essa pessoa de terça a sábado. Em todos os lugares que tem Cristolândia do Brasil, estamos em 9 estados, existe essa missão. A missão dá café, almoço, banho, corte de cabelo, troca de roupa. Café, almoço... Troca de cabelo, corte de cabelo, troca de roupa, banho, o acolhimento, o amor, o evangelismo. A gente faz isso de terça a sábado. As pessoas que estão ali. Dá roupa, se tiver que dar uma isso, roupa. dá roupa, tudo isso que ele precisar. Uau. Só que depois ele volta pra rua. Né? Então a gente faz esse trabalho com a pessoa na rua. E a gente vai à Cracolândia também fazer esse trabalho lá nas Cracolândias. Aqui no Rio de Janeiro a gente atende lá no Jacarezinho, na Central do Brasil, no Complexo da Maré, nesses lugares assim. As pessoas que estão nesse lugar, que estão vendo ali no acolhimento a necessidade, o projeto, e querem ser acolhidas, elas são acolhidas ali na missão, passam um período de 30 dias em média, que a gente vai tentar levantar as demandas que essa pessoa possui. Que é ali que é feito desintoxicar, para saber... A parte inicial, a gente vai levantar, tá. Levantar as demandas que ela possui e vai ver se vai ver se ela vai se adaptar à rotina da instituição. Né? Então a gente vai tentar ali, pelo menos o RG e a certidão de nascimento dela, a gente tem que tentar ver ali nos 30 dias. Porque tem gente que chega sem... Muita coisa. Depois dos 30 dias, que essa pessoa já está ali com a cabeça mais organizada, né? Já está com RG, mais ou menos, a gente consegue encaminhar ela para a fase 1, que é de fato a fase de desintoxicação. Aí na fase 1 ela vai ser encaminhada para um sítio, um espaço de acolhimento, a gente vai chamar de Centro de Formação Cristã. E aí nesse sítio ele vai ficar 8 meses no processo de desintoxicação, que a gente vai tentar resolver essas demandas que a gente levantou lá na missão.
demandas de documentação, demanda de saúde e demandas jurídicas. E isso tudo em paralelo, em simultâneo com o processo de discipulado, de ensino do evangelho, de pregação, de cuidado emocional e integral. Depois de 8 meses nesse processo, que ela já vai participar da nossa orquestra, já vai participar do nosso coro, já vai começar a ter contato com as igrejas, a família vai visitar ela lá no projeto uma vez por mês, os laços vão começando a ser reconstruídos, né? Uau. Depois de 8 meses ela vai para a fase 2, que é a fase de reinserção social, onde a gente vai começar a desenvolver a vida lá fora dessa pessoa, né? Então a gente já organizou aqui por dentro da cabeça mais ou menos, agora é a hora de botar isso para fora. Okay. Então a gente vai verificar se todas as demandas que tinham que ser resolvidas já foram, e em seguida a gente vai começar o processo de escolarização, profissionalização, encaminhamento no mercado de trabalho e reinserção social. Aí ela vai sair do projeto com uma estrutura social saudável, uma estrutura emocional saudável, uma estrutura espiritual saudável, uma estrutura produtiva saudável, se vendo como alguém que é um agente produtor e conjuntor também do meio. Ou seja, então se você não tiver pessoas que estejam dispostas a ajudar, inclusive financeiramente, sim, o projeto ele não avança. Isso, porque tudo isso que eu falei, a gente depende de voluntários fazendo tudo isso. Então, desde quem vai ajudar a fazer a comida, às vezes a gente precisa de voluntário para fazer isso, a quem vai cortar o cabelo, a quem vai fazer o processo discipular, a quem vai fazer o atendimento psicológico, quem vai ajudar a gente a organizar os documentos, quem vai conseguir um emprego, quem vai profissionalizar ele, quem vai alfabetizar esses acolhidos. Tudo isso é feito a partir das parcerias que a gente vai precisar desenvolver. Uau! E, Francisco, qual é a maior demanda ou a maior necessidade que você vê para que o projeto dure não somente mais 14 anos, mas dure para sempre? Qual é a maior necessidade que você poderia falar para a gente? Olha, Braulio, pessoal, essa é a maior necessidade. Olha, sem dúvida, em qualquer campo que você for no Brasil, a maior necessidade que a gente vai ter é de pessoas. De pessoas. Trabalhando até para ajudar como voluntário. Exatamente. É o que maior vai... Ou seja, um missionário de 18 a 35 anos... integrado, vai ver integralmente com a gente, com certeza é o que mais a gente precisa, e de voluntários dispostos a somar conosco. Até porque as pessoas, né, Francisco, desculpa te cortar, o jovem, nessa idade, ele está pensando em fazer uma faculdade, está pensando em vencer, está pensando talvez em casar, e está longe de se doar para um bem maior, para além do que ele realmente foi chamado para fazer, né? Sim. Então, tudo que ele está pensando é vencer na vida, e esse lance de se doar, de ser voluntário, de ser missionário, está longe da perspectiva dele. Né? Acaba estando distante. Assim, e o que a gente quer mostrar também é que, olha, é possível você crescer, se desenvolver intelectualmente, culturalmente, corporativamente, tudo que você puder desenvolver assim, pessoalmente, em nível de familiar. Eu encontrei a minha esposa, hoje tem uma família, né, num projeto, então assim, tudo isso tem se desenvolvido. Francisco, então você casou no projeto, você conheceu ela? Casei no projeto, assim, então, mais se você está solteiro... Venha para Cristalândia, você vai encontrar uma esposa. Só esse ano tem 4 casais que querem casar esse ano. 4 casais, ó. Aqui no Rio, só aqui no Rio. Você que está solteiro aí, meu amigo. Meu amigo e minha amiga, né? Porque tem homem, mulher aqui, então é possível, pode vir que vai encontrar. Caramba, mas assim, o objetivo é ter pessoas com coração que amem ao Senhor e amem vidas. Isso é a maior necessidade que a gente tem, porque o Senhor, ele não deixa faltar, né? Essa é a verdade, o Senhor não deixa faltar, mas a gente precisa de pessoas que se disponham a abraçar o projeto pela causa que o projeto é, pela vida que está sendo cuidada, que está sendo tratada. E se a pessoa que quer se envolver no projeto não tem essa percepção de amor e a motivação está distante do Senhor, acaba que a frustração não deixa essa pessoa continuar no projeto. Porque é um projeto que não é simples, a gente não pega uma pessoa ali e todo mundo que a gente pega vai dar certo, vai funcionar, vai conseguir desenvolver até o fim. A gente vai ter que lidar com a ingratidão constantemente, a gente brinca que o nosso salário é ingratidão. A gente recebe a ingratidão de todo mundo ali que a gente trabalha. E a gente não trabalha para receber esse aplauso, para a gente receber esse obrigado. A gente trabalha porque a gente entende que existe um Deus que é capaz de transformar vidas. E isso por quê? Nós acreditamos na graça de Deus. Se o Senhor ele transformou a minha vida, sendo eu um pecador, então ele pode transformar a vida de qualquer pessoa. Eu não sou melhor do que essas pessoas que estão na rua. Não é porque eu nunca usei droga, não é porque eu nunca vivi na rua que eu sou melhor ou sou mais fácil de ser transformado. Curioso, você nunca usou drogas? Não, nunca usei droga, nunca vivi nesse ambiente, não. Caramba, foi um ato de amor seu. Foi o Senhor que me resgatou e me fez olhar para essa necessidade que existia. Muito legal, muito legal. Não porque eu seja bom, não porque eu seja compassivo, mas porque o Senhor é um Deus de compaixão e levanta as pessoas certas. E calhou de que Ele me deu a honra de participar disso também. Caramba, muito bom. Francisco, deixa um recado para as pessoas. Eu, inclusive, vou deixar aqui embaixo o link para você conhecer o projeto da Cristolândia, para você entender o que vem sendo realizado nas mãos
desses voluntários, né? O Francisco é o gestor desse projeto, uma das pessoas extremamente importantes que eu tenho a honra de poder caminhar, poder contribuir, poder ajudar. E eu tenho certeza que você conhecendo a Cristolândia, você conhecendo um pouco mais desse trabalho, eu tenho a certeza absoluta que Deus vai mover o seu coração para que você consiga ser um voluntário, independente do dinheiro que você consiga ajudar, independente do tempo que você tenha para poder ofertar, mas alguma coisa eu sei que Deus vai te dar de visão para você poder contribuir com essa obra que durante 14 anos está de pé. Eu tenho certeza que para mais longos e longos futuros serão realizados aí. Então vou deixar o link na descrição. Francisco, deixa um recado aí para o pessoal que você possa tocar no coração deles. Um recado para talvez empresário, empreendedor. A gente estava conversando aqui hoje sobre a importância da empresa, do empreendedor ter um coração doador, ter uma perspectiva muito mais abrangente, não apenas no negócio, na empresa, no sujeito, mas para além disso, ou seja, eu, enquanto empresário, doar financeiramente, meu tempo, ser realmente uma referência nessa geração. Então dá uma dica, uma palavra para esse empresário, esse empreendedor que porventura tenha medo, porque eu tenho muitos amigos, ô Francisco, que tem medo talvez de investir, de falar, eu quero contribuir, mas tem muita picaretagem no mercado. A verdade é essa, tem muita gente que infelizmente quer ajudar, mas fica com medo, fica com receio. Então dá uma palavra para essas pessoas, para que eles possam te conhecer também um pouco mais, conhecer o nosso projeto. A gente vai fazer eventos presenciais também para você conhecer um pouco mais, então vai ser maravilhoso. Por isso, clica no botão aqui embaixo que eu vou colocar o link, então eu tenho certeza que vai ser de muita relevância. Então dá uma palavra aí para essa galera, para empresário, empreendedor, para despertar, para conhecer um pouco mais do nosso projeto, do seu projeto efetivamente. Então o que a gente precisa é, assim, se a gente tiver transparência, relevância e relacionamento, fica muito mais simples você conseguir perceber que existe valor em participar de algo que é para além das cifras, né? Para além das cifras, porque nós estamos no mundo e é como se o ser humano fosse o único animal capaz de matar a si mesmo, né? É verdade. Porque a gente está destruindo e acabando com a sociedade de forma geral o tempo todo quando a gente olha apenas para o nosso próprio umbigo. Se a gente pensa na motivação de sermos discípulos do Senhor e Ele nos chamou para um propósito específico, Ele nos atrai para que a gente possa também levar essa mesma graça para alcançar outras pessoas. E se vocês têm alguma dúvida, e de fato, não tenho como eu dizer que é absurdo ter alguma dúvida, porque de fato existe muita gente aproveitadora, né? Mas assim, é só vir conhecer o projeto, né? Então se a gente tem transparência no que a gente faz, se a gente desenvolve relacionamento e existe uma relevância no trabalho que é desenvolvido, então não há desculpa para não participar disso. Na verdade, é uma oportunidade para você participar disso. Quem tem a oportunidade, porque é uma honra para a gente, né? Nós não estamos fazendo um favor para essas pessoas, não estamos fazendo um favor para Deus. É uma honra para a gente poder testemunhar que o Senhor transforma, que o Senhor Jesus faz milagres, que o Senhor Jesus ele tem poder apesar de nós, e saber que nós temos o privilégio de fazer parte disso é uma honra para nós. Então, se você também quiser fazer parte disso, você vai ser muito bem-vindo. E aí venha conhecer o projeto de perto. Aqui no Rio de Janeiro estamos em Campo Grande, em Guaratiba, em Madureira, em Santo Antônio de Pádua, em São Gonçalo, em Campos do Goytacazes, em Itaperuna. Existem lugares aí para você com certeza conhecer e ver um pouco mais daquilo que Deus está fazendo aqui no Rio e em todos os outros estados que nós participamos também. Irmão, foi muito bom conversar contigo. O privilégio é meu. O Francisco, ele tem um compromisso, já estou selando aqui ao vivo, um compromisso que é o seguinte: a gente vai começar a fazer os movimentos, né? São encontros para você que é empresário, e aí eu quero falar para você que é empresário e empreendedor. Então a gente vai se encontrar aqui semanalmente, periodicamente, mensalmente, para você conhecer um pouco mais desse projeto, para você poder entender um pouco mais do que ele vem fazendo. Eu tenho certeza que nesses encontros você vai fazer network, aumentar o seu capital intelectual, o seu capital social e fazer com que a sua empresa ela performe mais, levando um senso de missão para dentro da sua empresa, levando um senso de propósito. Eu tenho certeza absoluta que vai ser assim momentos maravilhosos de crescimento, enriquecimento, e te dizer o seguinte: vai ser power, poderoso. Amém. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês e manda um abraço aí, pessoal. Deus abençoe, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.